Sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa campanha 40 dias de oração e espero que tenham tido um tempo fantástico ao analisarem o vídeo da semana anterior nos vossos pequenos grupos, e nós queremos continuar a falar sobre o propósito da oração. E neste vídeo eu quero-vos falar sobre a confiança que nós devemos ter quando nós oramos. Se calhar, alguns de nós, muitas vezes, quando oram, têm alguma desconfiança em relação a si próprios, se a nossa oração está a ser ouvida, se não está a ser ouvida. E muitas vezes isso inibe-nos de orar, não é? Mas nesta sessão, neste dia, eu quero trazer para vocês algum ensino, não é? Com a nossa lição, de que nós devemos olhar para Deus com confiança, porque Ele é o nosso Paizinho, Ele é o nosso Abba Pai. Aliás, Jesus ensinou-nos isso mesmo, Jesus ensinou-nos a orar, não é? E na sua oração que Ele nos ensinou, Ele começa assim: Pai nosso que estás no céu. E uma das palavras que encontramos para Pai na Bíblia é Abba. Abba, que significa paizinho, esta expressão Abba, portanto A-B-B-A, Abba. Não se refere àquele grupo musical muito famoso, não é? Que todos nós conhecemos, não. É uma expressão de carinho, ou seja, Ele é o nosso paizinho. Jesus, quando ensinou os seus discípulos, Ele fez questão que eles olhassem para o seu Pai com confiança. E é assim que nós devemos fazer, quando nós nos ajoelhamos, ou em pé, ou quando vamos no nosso carro, ou sei lá, em qualquer outra situação, quando nós oramos, nós devemos fazê-lo com confiança, que o nosso Paizinho, Ele está a ouvir-nos. Como eu dizia na semana passada, que o nosso Paizinho, Ele tem prazer em nós e tem prazer na nossa oração. Ou seja, quando nós compreendemos verdadeiramente quem é o nosso Pai Celestial, a nossa confiança para levantar a nossa voz de oração aumenta, não é? Nós aí temos confiança que o nosso Paizinho, Ele está a ouvir-nos. Aliás, Ele está desejoso de nos ouvir, porque Ele tem um imenso prazer em nós. Então, quando nós pensamos nisto, quando nós pensamos acerca de confiança, quando nós pensamos na forma como nós olhamos para o nosso Paizinho, uma das formas que Ele deseja que nós possamos identificá-lo como o Paizinho é que Ele é um Deus, Ele é, como Deus, Ele é um Pai dedicado. Ele é um Pai dedicado. Lá em Isaías capítulo 49, no versículo 15, tem ali um versículo, uma passagem incrível que eu, quando a descobri ao ler a Bíblia, não é? Há anos atrás, quando me converti, comecei a ler a Bíblia, cheguei a este versículo, isto encheu o meu coração, ainda com mais confiança, porque diz assim, lá em Isaías 49, 15, será que uma mãe pode esquecer-se do seu bebé que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa se esquecer, eu não me esquecerei de você, não me esquecerei de ti. Aqui assim o profeta Isaías, ele está a fazer uma comparação, ele está a dizer, não é? Ainda que uma mãe se possa esquecer, o que é praticamente impossível, porque quem é mãe a sério, não é? Quem realmente é uma mãe sabe, não é, que é impossível abandonar o seu filho. Mas aqui a palavra diz-nos, ainda que isso possa acontecer, e infelizmente sabemos que isso é quase impossível, uma mãe abandonar o seu filho, mas às vezes acontece, e tem acontecido, infelizmente, se calhar até vezes demais, ainda assim, diz a palavra de Deus, se isso acontecer, o Senhor, nosso Deus, o nosso Paizinho, o nosso Abba Pai, diz que Ele não se esquecerá de nós. Ainda que uma mãe ou um pai abandonem os seus filhos ou se esqueçam dos seus filhos,
a palavra para nós hoje, e isto dá-nos uma imensa confiança, é que Ele não se esquece de nós. Ele não se esquecerá de ti. Diz também lá em Romanos capítulo 8, versículos 38 e 39, diz: pois estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demónios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O apóstolo Paulo, falando à igreja de Roma, ele estava enfatizando esta verdade também para aqueles cristãos, não é? Ele estava a dizer que ele estava convencido, e nós, nestes dias, também estamos convencidos do mesmo, que não há nada, não é? E Paulo aqui, ele citou aqui algumas forças, não é? Ele disse, nem a morte, nem a vida, nem demónios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer outros poderes, ou nem a altura, nem a profundidade, etc., não é? Na criação será capaz. Ou seja, elas podem todos juntar-se para nos tentar separar, mas isso não é possível, porque o seu amor, o seu amor de pai, não é? O seu amor de paizinho, o seu amor de Abba Pai, vai impedir que nos separem dele, não é? Também diz lá em 1 de Pedro 5, 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Se neste dia estás ansioso ou ansiosa por alguma situação, tem confiança. Ora com confiança. O teu pai, o teu paizinho está mesmo aí ao teu lado para encher a tua vida de paz, não é? Como eu dizia há uma semana atrás, porque Ele tem cuidado de ti, Ele tem cuidado de nós. Ou seja, então, o nosso Deus é um pai dedicado. Em segundo lugar, o nosso Deus é um pai consistente. Consistente. E esta palavra consistente, ou pensarmos em alguma coisa que tem consistência, é alguma coisa que nos dá confiança, não é? Quando nós falamos em consistente, é algo que nos dá confiança, que nos dá segurança, não é? Quando nós olhamos para alguma obra, sei lá, por exemplo, eu estou sentado nesta cadeira, e esta cadeira ela é consistente, ela não é inconsistente, ou seja, ela não é frágil, ela é sólida, ela é consistente. Eu sinto-me bem aqui, sinto-me confortável aqui. Aliás, se eu tivesse aqui um banco ou uma cadeira que abanasse de todos os lados, eu não estaria aqui, de certeza, não é? Porque certamente iria cair. Mas quando nós pensamos em termos espirituais e quando nós pensamos no nosso Deus, Ele é um Pai consistente, é um Pai que nos dá confiança, é um Pai que nos dá segurança. E o apóstolo Tiago, ele dizia lá no capítulo 1, versículo 17, em Deus existe plena firmeza, nele não existe instabilidade, não é? Em Deus nós podemos ter confiança, é disso que estamos a falar nesta lição. Quando tu oras, tu deves orar com confiança, sabendo que o teu pai, o teu paizinho, e eu não vou cansar-me de repetir esta expressão, o nosso paizinho, ele é um Deus, é um pai consistente. Segundo Timóteo capítulo 2, versículo 13, diz, se nós não formos confiáveis, não é? Ele está aqui, Timóteo, ele está a colocar aqui a tónica na pessoa humana, ele está a dizer, se nós não formos confiáveis, Ele, Deus, ainda assim é digno de confiança, pois Ele, Deus, não pode ser falso para si mesmo. Ou seja, Deus, Ele obriga-se a si mesmo por causa de nós, por causa dos seus filhos, por Ele ser um Pai maravilhoso, Ele obriga-se, digamos assim, a ser consistente para connosco. Ele é, outra palavra que nós podíamos usar aqui é, Ele é confiável, Ele é fiel. Lá em Romanos, também do capítulo 11, versículo 29, diz que os dons de Deus e o seu chamado são sem arrependimento, ou seja, não podem ser retirados. Quando Deus nos chama, quando Deus coloca alguma coisa em nós, não é? Ele não vai retirar, a não ser que nós queiramos voltar para trás. Mas não é Ele, aí é a nossa escolha. Porquê? Porque Ele é consistente. Quando Ele abençoa, Ele abençoa. Quando Ele promete, Ele promete. Quando Ele dá, não é?
Ou seja, nós podemos confiar nele. Por isso, uma vez mais, neste dia eu quero encorajar-te. Quando orares, ora com confiança. Vê e acredita que quando oras, a tua oração está a ser dirigida a um Deus que é confiável, a um Deus que é consistente, a um Pai. Foi assim que Jesus quis que nós olhássemos para Ele, não é? Como um paizinho, como um Abba Pai. Por isso, confia, enche-te de confiança. Se neste dia, digamos assim, a tua fé, o teu ânimo está em baixo e não tens conseguido orar porque achas que Deus não te ouve, coloca esse pensamento de lado e tem confiança, não é? Dirige-te a Deus com confiança, porque Ele é o teu Pai amado, Ele é o teu Deus, Ele é o teu Senhor. Outra escritura diz lá em Malaquias capítulo 3, versículo 6, de facto eu, o Senhor, não mudo. Que coisa maravilhosa, não é? De ouvir, de facto, eu, o Senhor, não mudo. Há outra escritura que diz que nele não há sombra de variação. Ele é consistente. A sua obra, a sua palavra é consistente, a sua palavra é fiel. Há uma outra escritura que não está aqui, mas diz que quando nós vamos orar, nós devemos chegar a eles, devemos chegar ao trono da sua graça com confiança, sabendo que Ele honra a nossa fé, sabendo que Ele honra a nossa postura diante dEle, não é? Lá em Romanos 11, 29, diz também que os dons de Deus e o seu chamado, como eu já disse há pouco e eu repito, não podem ser retirados. Por isso, neste dia, uma vez mais, eu enfatizo isto, aquilo que Ele te deu não pode ser retirado, é teu, Ele te deu, a não ser que tu rejeites. Então, aproxima-te dEle neste dia com confiança, porque Ele está mesmo desejoso de ouvir a tua oração. E neste sentido, eu queria vos dar aqui alguns princípios. Por exemplo, dizer também que Deus é um Deus, é um Pai próximo. Ele é o nosso Pai e Ele está próximo de nós. Afastem-se do amor ao dinheiro, sintam-se satisfeitos com o que vocês têm, porque Deus disse, eu nunca abandonarei você, nem o desampararei. Então, Ele está próximo de nós, Ele está próximo de ti, Ele não se afastou, não é? Aqui assim, o autor aos Hebreus, ele está a dizer, está-nos a ensinar a separar as coisas, ele está a dizer, afastem-se do amor ao dinheiro. Depois diz, sintam-se satisfeitos com o que vocês têm, porque Deus disse, eu nunca vos abandonarei, nem vos desampararei. Ou seja, aquilo que realmente é importante para nós, enquanto seus filhos, é a sua presença, não é? É nós percebermos que Ele está próximo de nós. Todas as outras coisas são importantes para a vida, não é? Como o dinheiro e outras coisas mais, não é? Os bens materiais e tudo isso é importante, mas ainda assim nós devemos pensar que ainda assim foi Ele que nos deu. Então, o mais importante é mesmo nós percebermos que a nossa primeira devoção deve ser para Deus. E nós percebemos que Deus é um Pai próximo, não é? Então, Deus é um Pai dedicado, Deus é um Pai consistente, Deus é um Pai próximo. Lá no Salmo 139, versículo 17 e 18, diz, como são preciosos os teus pensamentos a meu respeito. Ó Deus, é impossível enumerá-los, não sou capaz de contá-los, são mais numerosos que os grãos de areia, não é? Por exemplo, quando nós vamos à praia, e tu certamente já tiveste essa experiência, a minha proposta aqui, o meu convite a ti, o meu desafio aqui é que tu tentes contar os grãos de areia. É impossível, ninguém sabe, não é? Nós podíamos estar a vida inteira a tentar contá-los, não íamos conseguir. Mas é interessante que diz que assim como é impossível, não é? Diz aqui que não sou capaz de contá-los, são mais numerosos que os grãos de areia. Então, digamos, a analogia é Deus está tão próximo de nós como os grãos de areia. Não é? Então, isto mostra como Ele está próximo, como Ele é um Deus próximo, como Ele é um Pai próximo para nós. E agora sim eu queria vos dar aqui 3 princípios acerca de Deus, não é? Então, Deus nunca está demasiado ocupado para mim. Deus nunca está demasiado ocupado para mim. Deus, Ele sempre está perto de nós. Ele sempre tem tempo para nós. Quando tu
desejas estar com Ele, quando tu recuperas essa confiança, não é? De orares, de estares com Ele, tu podes ter a certeza que Ele não está ocupado demais para ti. Ele está mesmo aí ao teu lado. Diz que no Salmo 27:10, ainda que me abandonem pai e mãe, não é? Novamente voltamos a este pensamento, o Senhor me acolherá. Deus ama suprir as minhas necessidades. É outro princípio. Deus ama suprir as minhas necessidades. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Ou seja, as tuas necessidades são supridas porque Deus é fiel, Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é um Pai que está próximo de nós. Ele é um Pai que está próximo de ti. Também outro princípio é que Deus é empático com as minhas mágoas. Isto é alguma coisa, não é, que enche o nosso coração. Ou seja, quantas vezes nós nos sentimos magoados, quantas vezes nos sentimos, às vezes até se calhar abandonados, ou pelo menos temos esse sentimento, não é? E ficamos magoados, ficamos tristes, ficamos desapontados ou desiludidos, não é? Ou seja, há dores na minha vida, mas diz também que Deus, Ele é empático, Ele é um Pai maravilhoso que é empático com as minhas mágoas, ou seja, Ele não se afasta, pelo contrário, nessas alturas é quando Ele está ainda mais perto de nós. E diz lá no Salmo 34:18, diz, o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva aqueles que têm o espírito abatido. Por isso podes contar que Ele sempre estará muito próximo de ti. E também no Salmo 46:1, para reforçar esta ideia, diz, Deus é o nosso abrigo seguro e esconderijo, sempre pronto para nos socorrer. Consegues captar este pensamento? Consegues entender este princípio? Consegues absorver no teu coração isto? Diz que Ele sempre está pronto a te socorrer, ou seja, Ele jamais te vai abandonar, porque Deus é um Pai próximo. E, em último lugar, neste dia, outro princípio é que Deus é um Pai competente. Competência, não é? Nós amamos quando vemos alguma coisa, não é, na vida que está a ser feita com competência. Às vezes, nós damos de caras com pessoas incompetentes ou com situações incompetentes e isso sempre traz frustração, não é? Sempre traz insegurança, traz receios, traz medos, não é? Mas não é assim com o nosso Pai, o nosso Paizinho, o nosso Abba Pai, não é? Como nós começámos a falar no início desta lição. Deus, Ele é um Pai competente, não é? Diz lá em Lucas capítulo 1:37, diz, pois nada é impossível para Deus. Veja, nada é impossível para Deus. Tu começas a ver a competência de Deus logo na origem de todas as coisas, a maneira como Ele fez as coisas, a maneira como Ele criou todas as coisas, a maneira como Ele nos criou. Não é? Basta olhar à nossa volta, basta olhar a natureza e nós podemos ver a competência de Deus. Deus é competente e na relação que Ele tem connosco, na relação através da oração, Ele continua a ser o nosso Deus, o nosso Pai competente. Lá em Efésios 3:20 diz, Deus é capaz. Aí tu podes repetir isto para ti próprio. Deus é capaz de fazer muito mais além, não é, do que nós ousaríamos pedir ou mesmo imaginar, infinitamente além das nossas mais altas orações, anseios, pensamentos ou esperanças. Deus sabe tudo. Deus conhece tudo a nosso respeito. Deus conhece mesmo agora como tu estás. Deus conhece mesmo agora os teus pensamentos. Deus conhece mesmo agora a tua vida. E ainda bem que assim é, porque isso mostra a competência de Deus, não é? Então, pensa nisto. Deus é capaz. Guarda isto no teu coração. Deus é capaz, porque Ele é Deus, Ele é Pai competente. Outra escritura é lá em 1 Coríntios 2:9, ninguém jamais viu ou ouviu algo parecido. Nunca se imaginou algo semelhante, mas é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Que coisa fantástica, não é? Nunca ninguém viu algo parecido. Claro, obviamente, é impossível, porque o nosso Deus é o único Deus e Ele é
um Pai competente e aquilo que Ele prepara para nós, o seu propósito para nós, os seus planos para nós são competentes, são maravilhosos. Por isso, quando tu oras, ora com confiança, agradece a Deus com confiança por aquilo que Ele prepara para ti, não é porque é algo maravilhoso. Ainda não viste nem de perto aquilo que Deus tem para a tua vida, porque eu acredito nisto, não como um clichê, como às vezes costumo dizer, mas porque a Bíblia diz mesmo isto, está aqui agora mesmo neste versículo que eu vos falei, que Deus tem o melhor para nós. O melhor de Deus nós ainda não vimos, não é? O melhor de Deus para as nossas vidas, acredito, ainda vai chegar. E neste dia eu quero perguntar-te, a vocês que estão aí em casa, tens a certeza que Deus é o teu Pai? Tens a certeza que quando olhas para Deus, tu vês como teu Pai? Diz lá em João capítulo 1, versículo 12, contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Nós só começamos a olhar para Deus como nosso Pai quando nós acreditamos, quando nós aceitamos que Jesus, enquanto seu Filho, Ele veio a este mundo para nos salvar ao dar a sua vida na cruz do Calvário. Quando eu recebo Jesus no meu coração, quando eu creio que Jesus é o Filho de Deus, aí eu entendo que realmente Deus é o meu Pai. Por isso, neste dia, eu quero-te mesmo desafiar a isto. Quero-te desafiar a olhares para Deus como o teu Pai, olhando para Jesus como o seu Filho que foi enviado para ser o nosso Senhor e o nosso Salvador. Enquanto esta simbiose não estiver no meu coração, eu não vou conseguir olhar para Deus como o meu Paizinho. Mas é isso mesmo que Ele quer que tu faças neste dia. E termino com um versículo, lá em Gálatas 3, 26, diz, quando colocas a tua fé em Jesus Cristo, então Deus torna-se no teu Pai dedicado, consistente, próximo, competente, e tu podes orar com confiança, da maneira que Jesus nos ensinou a orar. Meu Pai que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Então, antes de terminarmos esta lição, antes de fecharmos esta lição, eu quero orar por ti. Eu quero orar para que, se ainda não encontraste verdadeiramente Deus como teu Pai, então eu vou orar e convido-vos a acompanharem a minha oração neste dia, tá bom? Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu levanto a minha voz com confiança a Ti, sabendo que Tu és o nosso Paizinho, Tu és o nosso Abba Pai. Estivemos, Senhor, neste dia, nesta lição, a estudar a forma como nós podemos dirigir-nos a Ti, com confiança, sabendo que Tu és fiel, sabendo que Tu és maravilhoso, sabendo que Tu és um Pai que estás próximo, és dedicado, és competente. E, Senhor, como estudamos, como aprendemos, a única forma de realmente eu olhar para Ti e perceber-Te no meu coração como o meu Pai é quando eu posso crer em Jesus como Filho de Deus, deste Deus que é o nosso Pai, que veio a este mundo para dar a sua vida na cruz do Calvário. Então, quando eu recebo Jesus no meu coração, então eu posso ter luz, posso ter revelação de que realmente Deus é o meu Paizinho, é o meu Abba Pai. Por isso, Deus querido, neste dia eu oro para que Tu possas abençoar alguma pessoa que esteja a ouvir-nos, Senhor, que o Teu Espírito possa falar ao seu coração e eles possam receber Jesus como Senhor e Salvador e assim podem ter acesso à presença deste Pai maravilhoso, deste Abba Pai maravilhoso e glorioso. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Ok, meus queridos, nós ficamos por aqui. Desejo-vos uma semana muito abençoada e para a semana, então nós iremos continuar novamente com o próximo vídeo. Deus vos abençoe.